Em meio à Segunda Guerra Sino-Japonesa, em 1937, o Japão invadiu a cidade de Nanquim, na China, e durante 6 semanas seguidas submeteram militares e civis à tortura e a mortes violentas. É estimado que cerca de 20 a 80 mil mulheres e crianças foram estupradas. Esse ataque ficou conhecido como o Massacre de Nanquim. Nesse contexto, o Japão, por medo de que prostitutas pudessem repassar informações confidenciais do exército japonês à China, implementou as primeiras estações de conforto, que eram bordéis militares onde mulheres iam para satisfazer as necessidades sexuais dos soldados. As primeiras mulheres de conforto que eram recrutadas já eram prostitutas. Essas, por sua vez, já estavam, em sua grande maioria, infectadas com ISTs. Então, para evitar a propagação de doenças, o imperador Hirohito instaurou a lei que permitia que o governo recrutasse jovens mulheres solteiras para servirem como escravas sexuais. Essas mulheres eram coreanas, japonesas, filipinas, tailandesas e muitas outras. O Exército Imperial do Japão começou então o recrutamento e fornecia caminhões e soldados especializados para levar as vítimas. As mulheres muitas das vezes eram persuadidas com a ideia de um trabalho remunerado e digno e que sustentaria sua família, visto que grande parte das vítimas era bem pobre. As condições na casa de conforto não eram nada agradáveis. As mulheres passavam fome, eram mantidas em quartos minúsculos com cerca de 1,85 m cada. Eram forçadas a atender 10 a 30 soldados por dia e, dependendo do caso, poderia chegar a 70 soldados para uma mulher. Além de tudo, as vítimas sofriam muita violência física, como queimaduras de cigarro, tortura e esfaqueamento. As mulheres corajosas que tentavam fugir eram perseguidas e, quando pegas, eram assassinadas. O governo insistia para que os oficiais usassem preservativos, porém não os fornecia, o que gerava a situação onde mulheres tinham de lavar e reutilizar os preservativos. Com medo das doenças, as vítimas eram submetidas a exames para verificar a presença de DSTs, e as mulheres que já não estavam sofrendo abortos espontâneos eram expostas a injeções e procedimentos abortivos. Após a explosão de Hiroshima e Nagasaki em 1945, o Japão libertou as mulheres de conforto, mas a realidade das vítimas continuou cruel. Elas não tinham mais famílias para voltar, pois eram tratadas como impuras. E o governo tenta até os dias de hoje apagar a história das 200 mil escravas sexuais, e somente 30% delas voltaram para casa. Yong Soo Lee, sobrevivente das estações de conforto, disse em um discurso realizado em 2007 no Comitê de Relações Exteriores da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos que os soldados tiraram tudo dela: a sua juventude, a sua autoestima, a sua dignidade e a sua liberdade e a sua família. Em uma entrevista à BBC, Ok Seon, outra sobrevivente, descreve as casas de conforto como matadouros, não para animais, mas para humanos. Em um relato dado por uma ex-mulher de conforto, ela descreve sua experiência da seguinte maneira: eu vi tantas mortes, tanta doença, meninas chegavam, ficavam doentes e grávidas. Os japoneses nos injetavam muitas drogas para termos abortos. Às vezes, nossos corpos se inchavam como balões, mas os soldados japoneses não se importavam. Eles se alinhavam por sexo dia após dia. Eles não se importavam se as meninas estavam sangrando. Eles ainda as forçavam